que ele está vivo. Então presta atenção, o seu dízimo e a sua oferta é uma testificação de que para você Jesus está vivo. Eu sei que você não gostou desse texto, mas faz parte. É uma testificação que ele está vivo. Então a gente vai ter que ressignificar muita coisa. Você quer ver só o que você escuta o tempo todo? Você está num momento de crise, tribulação, você fica assim, os humilhados serão... Aí tem um monte de gente sendo humilhada que nunca foi exaltada, porque nunca teve escrito isso na Bíblia. O que a Bíblia diz não é que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz, aquele que a si mesmo se humilhar, este sim será exaltado. É por isso que as pessoas são humilhadas e são exaltadas, porque elas estão cobrando. Falam, Senhor, e agora? Eu sou exaltado quando? Deus fala, nunca. Eu estou esperando que você se humilhe, mas como você não se humilha, alguém vai te humilhar para você aprender o seu lugar. Não, estou pregando ainda não, só para ressignificar coisas. É para você entender que nós precisamos de uma vida. E humilhação não é aquele ar de falar, ai Senhor, pobre de mim, coitado de mim. Isso é um retardado, isso não é humilhado. Humilhado é aquele que entendeu que só a vida de Deus basta nele, só a razão de Deus basta nele, só o som de Deus serve para ele. Não é aquele que fica, ai, eu sou pobre, eu quero a vida desse jeito, eu não quero viajar, eu quero, é só me dar aqui que eu viajo. Isso é um falso hipócrita. Ele finge que não é, mas é hipocrisia pura. Ah, não, Senhor, me dá uma casinha, um quartinho, um maridinho. Aí casa 6 meses, quer separar do maridinho, mas foi o que você pediu. Pedir mal, receber mal. Não pode reclamar do maridinho. Você não quis um maridão? Sustenta a sua gracinha. Porque ensinaram para ele que isso é se humilhar. Isso não é humilhação. Humilhação é quando você fala, Senhor, nada de mim serve, só serve a sua vontade, só serve o seu querer, só serve a sua mente, só serve a sua vida. Eu não quero outra vida. É que a igreja tradicional, religiosa, te ensinou que essa vida que você tem, a sua vida, ela pode ser abundante. Essa vida, o lugar dela é uma cruz. A única vida abundante, Gálatas 2, verso 20, que já não vivo eu. A vida abundante é a vida de Cristo em mim. A minha vida não tem capacidade de ser abundante. Ela é fruto de um Adão em pecado, um Adão caído, um Adão amaldiçoado. Essa vida não tem como abundar. Essa vida só tem como retroceder. Posso pregar? A luz do reino. Irmão, eu se fosse você, se você é mimizento, eu acho que você pode ir embora. Hoje é dia de chapu. Hoje eu tô estamos começando uma série. A pastora Juliana está muito animada com essa série. João 8, verso número 12. Você que veio hoje já sabe, você está amarrado a série toda. Você vem hoje, vem terça que vem. Você abriu. Hoje não tem telão. Hoje, irmão, você não trouxe Bíblia, chora. João 8, verso 12. Você abriu, diga amém. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do... Quem me segue não andarás em... Pelo contrário, terá a luz da... Obrigado, Senhor, por hoje, por tudo, pela sua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho. Que o Senhor possa ministrar conosco de maneira sobrenatural, Deus. Nós queremos te ver melhor, te ouvir melhor. Nós queremos te conhecer. Que o Senhor possa afastar de nós todo espírito de religiosidade. Tudo aquilo que nos conduziu a algo fora de Cristo. Fala conosco, Deus, para a honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Jesus diz: eu sou a luz do... O mundo tem uma luz. Qual é o nome da luz do mundo? Jesus. Mas Jesus, quando morre naquela cruz, volta e fala assim: agora vós sois a luz do... A gente tem uma igreja escura, né? E as pessoas... Eu já cansei de chegar na porta da igreja e ter senhorinha orando para dentro da igreja, lá a porta de vidro, falando: Senhor, tira todo o espírito de escuridão dessa igreja. Porque as pessoas acreditam que trevas é a cor preta, e isso é trevas. Irmão, quem pensava assim era o pessoal racista.
Isso é um pensamento retrógrado. Falei bonito, né? Isso é um pensamento errado. Porque o que é trevas? Trevas não é ausência de cor. Trevas é ausência de Deus. É ausência de luz. E pode parecer que a gente vive num tempo em que há mais evidência de trevas do que de luz, mas isso é uma mentira. E como nós estamos subindo o nível de trevas do Brasil, esse é o momento propício para a luz. O problema é que a gente está tentando corrigir as trevas de maneira errada. Porque se você olhar o texto de Gênesis 1, tão pregado nessa igreja, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas Deus um dia viu que tudo estava em treva e disse, haja. O que Deus fez? Nada. Deus iluminou, porque é impossível pregar um ambiente de ordem sem ser um ambiente de luz. Primeiro Deus tem que iluminar para depois ordenar. O problema é que você quer ordenar a sua casa antes de iluminar ela com Cristo. Você quer ordenar seu marido antes de iluminar ela com Cristo. Você quer ordenar sua esposa antes de iluminar ela com Cristo. Você quer ordenar os seus filhos antes de iluminar eles com Cristo. Não existe ordem fora de luz, porque é a luz que te permite ver o que está desordenado. As trevas cobriam a terra. E quando Deus diz, haja luz, a ordem começa. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, eu sei que existe uma tentação de querer consertar as coisas no escuro. Mas você vai ter que largar de ser preguiçoso e buscar para acender a luz primeiro. E eu agora quero mencionar em caráter introdutório 7 expressões sobre a luz de Deus. Eu tinha preparado um negócio tão bonito, né? Anote. A luz produz separação. A luz separa o homem carnal do homem espiritual, o mundo da luz de Deus, o diabo de Cristo. A luz separa trevas de luz. A luz separa tudo que é carnal e diabólico daquilo que é espiritual e de Deus. A luz produz separação. Segundo item, a luz sempre vence. Desde o princípio, a luz prevaleceu sobre as trevas. Escute o que eu vou dizer. Luz, biblicamente falando, em nenhum espaço de tempo, em nenhum lugar da história, a luz compartilhou território com trevas. Não existe comunhão de luz com trevas. Um dia, Jesus falou assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas, porque no dia que aquele demônio sair daquela pessoa, aquela casa vai estar limpa. E se eu não encher ela, ele vai voltar com outros 7. Então são 8. Eu sei que você prega que ficou 7, mas é uma conta. O que saiu voltou com outros 7. 7 mais 1. 8. Eu sei que você escutou a vida toda que era 7, né? Quem escutou aqui a vida toda que era 7? É falta de Bíblia o nome. O nome disso é português, nem revelação. Porque você conhece o texto. Ele saiu e voltou consigo, com outros 7 mais 1. A gente vai ter que repensar um monte de coisa, né? Quem já viu aquele texto assim? Porque assim está escrito, quem não vem pelo amor, vem pela... Em que lugar está isso? 1 Bruno 4, versículo número 1. Heresias 1. 1 Bruno 2, 3. Não existe esse texto na Bíblia. Sabe por quê? Porque não é você que sofre para você vir. Foi Jesus que sofreu para você estar aqui. Esse é o humanismo dentro da igreja, achando que o homem pode tomar o lugar de Cristo naquela cruz. Você vai arrumar um problema hoje você vindo aqui, irmão. Luz não compartilha território com trevas. Você quer acabar com as trevas de uma casa? Diga amém. É gritando? Não. É enchendo ela de luz. Então preste atenção. Você hoje vai entrar na sua casa. Vai que tem alguma coisa lá, algum cão esquisito.
Como é que esse cão vai sair? Porque quando você abrir a sua porta, quem está entrando? Por quê? Vós sois a... O problema é que você está clamando por algo que você já é. Você não entendeu a palavra de Deus. Aí está fazendo 8 semanas de oração no monte. Fica chateado comigo, não. Quem ia para o monte era Moisés. Passou alguma coisa contra monte? Não, mas você não sobe o monte para encontrar com Deus. Senão você está dizendo que Deus não vive em você. O Deus do monte era do Moisés. Inclusive o Novo Testamento, quando fala de monte, fala assim: se tiver fé, você vai mover esse monte. Não diz para subir o monte. Sabe qual é o seu monte? O seu quarto, o seu olho fechado, a sua casa. Se você quer ir para o monte para se esconder, tudo bem. Mas você não vai para encontrar com Deus. Você vai levar Deus para lá. A igreja se tornou templo dependente. Porque a gente achou que isso aqui é a igreja. Não, isso aqui é um cinema. Lá em Guaratiba é um galpão. Porque só vira a igreja quando nós estamos aqui. E você aprendeu errado. Porque você falou assim: eu sou a... Você não é a igreja. O texto vai dizer que nós somos a igreja. A igreja não pode ser sozinha. Você não está sozinha. Nós dependemos uns dos outros, assim como dependemos de Cristo. Porque nós somos um corpo. A luz não tem comunhão com trevas. Não existe comunhão, porque no dia que a luz chega, a treva tem que ir embora. Próximo. A luz expõe. O religioso vai dizer: expõe pecados. Para. Vai aprender a ler Bíblia. A luz expõe a realidade de Deus aos santos. O problema é que tem muita gente querendo ver pecado dos outros, mas esquecendo que Deus mandou olhar para ele e não olhar para o pecado dos outros. Ao sermos expostos à luz de Deus, começamos a ver essa realidade de Deus. Davi cheio de Deus, Saul cheio de trevas. O que Davi viu? Todo mundo com medo de Saul, porque Saul era gigante, irmão. Só que Davi, quando viu Saul, não viu Saul como Davi via. Davi viu Saul como Deus via. Quem é esse incircunciso? Ver a realidade de Deus é começar a enxergar como Deus vê. É por isso que eu tenho pregado: a igreja não está em crise. Nós estamos em Cristo. Ao aumentar a luz, começamos a ver como Deus vê. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: você pode até ver crises, mas Deus está vendo oportunidades. A pergunta é: vai ficar com o que você vê ou com aquilo que Deus vê? A luz governa. Homens de luz estão destinados a governar. Homens de luz têm uma sentença sobre a sua vida: governo. José governava o Egito, Daniel governava a Babilônia. A luz produz velocidade. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Escreve bem grande: uma geração que conheceu a luz de Deus conseguirá ir mais rápido que as outras gerações. Ao ver o que Deus vê, eu não fico preso nas trevas. Fala bem alto assim: se eu crescer em luz, eu estou destinado a crescer em velocidade. A luz asfalta obstáculos. Ao crescer em luz, não haverá obstáculo que te pare. Para que serve um obstáculo? Isso é fantástico. Para você se exercitar. Para que te dá uma crise? Para que vem uma crise quando você está bem? Já viu? Você está benzão, fortão. Aí vem uma crise. O Satanás parece... Foi o diabo não, irmão. Você está em Cristo, diga amém. O que poderia fazer o diabo contra a sua vida? Que Deus é esse que você acredita?
É por isso que você ora e não sai nada, porque foi Deus que colocou o problema. O problema é que você não está sabendo tratar ele. A não ser que você está me dizendo que o diabo passou da cruz. Ou você está antes dela. Aí nós temos dois problemas. O diabo não passa para a cruz, e nem você deveria estar antes dela. Eu brinco com o pessoal aqui. O pessoal fala assim: eu estou em Cristo, pastor, eu estou em Cristo. Aí se mete... Ih, pastor, tem um negócio ali, ó. Tem uma guerra naquele casamento, vou lá. Aí sai do casamento e fala assim: pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu tomei uma seta. Irmão, eu não sabia que o diabo era Robin Hood. Não sabia. Não sabia, porque tem um negócio, irmão, que é inacreditável. E eu não sabia que a seta poderia ir além da cruz, porque o diabo não pode passar da cruz. O texto vai dizer que nós fomos transladados da potestade das trevas para o reino do seu amor. O texto vai dizer que nós estamos crucificados em Cristo, logo também estaremos ressuscitados em Cristo. O problema é que nós temos uma igreja pregando para uma igreja para ser crucificada, quando deveríamos estar pregando para uma igreja que já está ressuscitada nele. O problema é que estão pregando para uma igreja que está tentando largar os seus pecados, quando deveríamos estar pregando para uma igreja que já está vivendo a vida de Cristo. O problema é que uma igreja antes da cruz é muito fácil aprisionar ela. Qualquer baboseira que te contam, você acredita que você é amaldiçoado, que você... Ai, pastor, não vai sair daqui da igreja não, porque você é amaldiçoado. Em que texto? Nem o Abraão acreditou nisso. Porque o texto diz: aquele que te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Não, pastor, porque eu não te libero daqui não. Porque tu é o dono da igreja? Essa anomalia, mano. Isso é retardação. Pastor, dá o texto, Romanos 8, verso número 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Ele levou suas crises, suas maldições, seus problemas, suas dores, suas enfermidades. Você está querendo viver isso de novo? Então vem a crise, os obstáculos, para quê? Para eu saber que eu posso saltar. A crise é uma oportunidade de exercício. Irmão, então presta atenção. Dependendo do tamanho da crise, você virou saltador em distância. Irmão, dependendo do tamanho do problema, quem é você? Um salto é altura. Pode se preparar para saltar 10 metros. Aumenta o sarrafo. Isso aí, Joyce, me ajuda. Porque de exercício eu não conheço nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que a crise é para acabar com a gente. Não, a crise é Deus te falando. Você pode ir além. Pula essa parada. Pula esse negócio. Pula isso. Para de bobeira. Então você, Senhor, tira isso de mim. Deus falou: não posso tirar, foi eu que coloquei. Você não reparou que você ora achando que é o diabo e nada acontece? Irmão, se você está em Cristo, não tem como ser diabo. Ou é você, ou é Deus. Eu uma vez preguei aqui, em algum lugar, não sei aonde, que era mais fácil expulsar o diabo das pessoas do que o diabo do homem. Só para quem entende. Porque o diabo respeita Jesus. Se você mandar, ele bota a mão para trás, ele levanta. A gente está acostumado com isso. Mas o homem, meu irmão, não tem Deus que convença ele se ele pensar o contrário. Então, a crise é uma oportunidade para você se transformar num saltador de obstáculos. Você tem luz, diga amém. Você é um saltador de obstáculos. A luz de Deus tem um aumento progressivo. Provérbios 4, verso número 18. Eu, se fosse você, assistia hoje, chegava em casa e assistia de novo. Porque essa luz tem que aumentar para que a gente possa falar sobre reino. Provérbios 4, verso 18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Então eu vejo uma luz em aumento. Que luz é essa? É um Cristo que tem que ir aumentando ao longo da igreja. A luz de Deus é o próprio Deus. Davi não disse que Deus tinha luz. Davi disse: Deus é minha luz. Davi se apropria da luz de Deus, porque para Davi Deus é luz. João 8, verso número 12, é o primeiro texto que eu li. Abre aí. Agora a gente começa
a ministrar. Até aqui foi uma introdução. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Não tem possibilidade nenhuma de seguir a Jesus e andar em trevas. Ele não falou no dia mau andará em trevas. Ele não disse vai ter dias que as trevas vão chegar até você. Ele não disse nada disso. Ele disse: quem me segue não anda e terá a luz da vida. O que é fé? Fé é ver como Deus vê. Aumentar luz, se Deus é luz, é aumentar a minha fé. E começar a ver como Deus vê. Não ver a luz de Deus é caminhar ao contrário do reino. É aprovar o que Deus não aprova, é reprovar o que Deus não reprova. Porque eu vi uma luz que nunca foi de Deus. E afirmo, sem luz é impossível falarmos de reino de Deus. Não tem chance nenhuma. Então, passada essa breve introdução, eu queria abrir o meu coração ou a minha cabeça para compartilhar alguns pensamentos sobre luz com vocês. O primeiro deles é: recebemos a luz da vida para sermos filhos da luz. Recebemos a luz da vida para sermos filhos da luz. Pastor, não sou filho da luz não. Não tem problema, é só abrir em João 12. Verso de número 36. Olha que texto fantástico. 12:36 de João, você abriu, diga amém. Enquanto tendes a luz, creia nessa luz, para que vocês se tornem filhos da luz. Enquanto tem luz, crê na luz. Então presta atenção, Cristo é a luz do mundo. No Antigo Testamento, a luz de Deus visitava a terra com a sua realidade. No Novo Pacto, a realidade de Deus é morar dentro do homem. É por isso que nós não temos uma igreja que quer ir para o céu. Nós temos uma igreja que Deus veio morar o céu nela. E essa música vai para o céu é tudo mentira, irmão. Você não vai para o céu. Quem desce é Nova Jerusalém. Mas é um assunto mais complexo por esses dias. E vocês tem tanta guerra acontecendo, qualquer coisa que a gente fala, vocês acham que é guerra, né? E agora começou a época do Apocalipse. O Apocalipse já está acontecendo. O Apocalipse está acontecendo, irmão, tem 2000 anos. Tem 2000 anos. Passou, é o fim do mundo. Não é o fim. O mundo não tem fim. Nós somos seres eternos. Deus vai descer a Jerusalém para a gente habitar nele, para a gente viver com ele, querido. Que medo é esse? Você não vai morar no céu. Qual é o nome daquele cantor que faleceu, tadinho? O Lázaro. Lázaro, acho que ele teve uma decepção. Um dia ele foi fazer um gabinete com Jesus. Aí Jesus falou, aquela música sua, ele qual? Eu falei assim, ainda bem que eu vou morar no céu. Jesus falou, você não vai morar aqui, filho. Os santos não morarão no céu. Tadinho. A música era bonita, mas não era uma verdade. Presta atenção. Nós precisamos começar a enxergar como Deus enxerga. Porque senão a gente vê as guerras e temos que orar pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. Isso é bíblico, inclusive. Mas essa ainda não é o fim. Sabe por quê? Porque no dia que tudo isso acontecer, você já vai estar com ele, querido. Salvo você queira ficar aqui, mas é um problema seu, fica à vontade. Eu tô indo. Se você me ver qualquer dia eu subindo, irmão, garra no meu pé pra ver se vai junto. Irmão. Se eu tô aqui pregando, começa a levitar, fica com medo não. Vem, garra e fala, sozinho não vai não. Te escutei pregar por 3 anos, 2 anos escutando. Não vai não. Você não deveria ter medo dessas coisas, deveria ter uma ansiedade por encontrá-lo. Agora a realidade de Deus vem morar em nós. Receber a Cristo, confessar a Cristo é receber a realidade de Deus. O que é ser filho da luz? Filho da luz é uma graduação do cristão.
Porque nem todo cristão é filho da luz. Pastor, olha o texto lá de novo. Abre lá. Enquanto você tem luz, crê na luz, para que vos torneis. Ou seja, se você recebeu uma medida de luz, você precisa crer, porque senão você não vai se transformar no filho da luz. Como é que funciona o evangelho? Olha para mim. Deus te dá uma medida dele, amém? Você entra no evangelho e você começa a conhecer o Jesus que sofreu, não é isso? O Jesus que morreu pela sua vida, você se apaixona pelo Jesus. Mas aos poucos esse Jesus deveria começar a te ensinar sobre o trono, sobre conhecer sobre a glória de Deus, sobre conhecer o Cristo assentado à destra de Deus, por conhecer os mistérios ocultos da eternidade, por conhecer o Cristo que vai se revelando a cada dia. O problema é que, como esse Jesus, ele não aumenta a outros níveis, você fica paralisado aqui. Ai, tadinho do que fizeram com Jesus. Que fizeram o quê, irmão? Quem fez o que com Jesus? Quem matou Jesus foi eu e você. Porque foi o meu pecado que matou ele. A igreja... Ai, porque os judeus o mataram, porque os romanos o mataram. Não, irmão, quem matou Jesus fomos nós. Fomos nós que matamos Jesus com os nossos pecados, porque ele morreu pelos nossos pecados. Enquanto você não entender isso, você vai ficar nesse Jesus romano. Então agora que eu recebo um nível de luz, eu tenho que crer nela, para que eu possa passar ao nível seguinte. E creio nela, para passar ao nível seguinte. E creio nela, para passar ao... E a partir daí, eu vou me transformar em o que João vai dizer. Eu passo a ser um filho de luz. Por quê? Porque se eu não creio no que eu recebi, eu perco o que recebi. Não tem como Deus fluir na sua vida daquele jeito. Eu vou dar um exemplo. Eu nunca quis estar assim. Eu não, mal falava direito. Eu nunca quis esses ambientes. Mas quando Deus me deu algo, eu recebi, eu criei e continuei caminhando. Deus me deu algo, eu criei, eu continuei caminhando. E a gente precisa vivenciar tudo aquilo que Deus está dando. Sabe o problema da igreja? É que a gente quer estar sempre um passo na frente. Você nem cumpriu o que Deus te deu e você quer as obras maiores. Não estão conseguindo fazer as mesmas, você quer maior como? A igreja não conseguiu cumprir as mesmas obras, mas está pensando e profetiza. As obras não vão acontecer nunca. Porque essas obras não são do homem carnal. O problema é que nós temos uma igreja querendo fazer a obra de Deus no velho homem, no velho pacto, do velho jeito. Um monte de hipócrita que está fazendo para o homem ver ele, para o pastor ver ele, para ele aparecer. Não vai conseguir nunca. Porque Deus não vê como o homem vê. Porque quando Deus olha o coração. E a gente se pauta em homens diferentes. Ah, eu quero ser como Davi. Não, Davi não entrava na minha casa. Você tá louco? Quem é casado aqui? Quer ter um amigo como Davi? Olha lá. Não tem problema nenhuma. Ai, porque eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Então pega um homem aí que ficou com a mulher dos outros aí, para você pegar ele como amigo. Seu vizinho. Davi, no adulto, Davi não foi só adultério, não. Davi botou o cara para morrer. Um homem segundo o coração de Deus. O pai da fé duvidou de Deus. O pai da fé vendeu sua mulher 2 vezes. Ai, porque se você tiver fé como Abraão, eu quero botar fé. Porque a fé do Abraão vendeu a mulher 2 vezes e não devolveu o dinheiro. Não me contaram isso. É texto, vai ler. Você precisa começar a entender como as coisas são. Eu gosto do fora que Deus deu em Davi. Deus deu o sonho para Davi. Aí Deus fala, ai Davi, tá aqui o tabernáculo, tá aqui o templo. Davi ficou feliz, pegou todas as coisas. Aí falou assim para Deus, eu vou construir. Deus mandou ele construir? Não, Deus mandou ele sonhar.
O problema é que tem gente sonhando, querendo construir, e tem gente que tem que construir, querendo sonhar. Deus vira para Davi e fala assim: Davi, não vai construir não. Porque você é um homem sujo, com mão suja de... Deus falou assim: Davi, a revelação foi grande, mas só meu filho vai construir um templo com mão suja de sangue. Você não tem chance nenhuma. Porque de onde você veio, eu te conheço. A gente precisa começar a repensar as coisas, porque senão nós vamos virar repetidores. E chega de repetir, irmão. Chega de repetir coisa que você nem entendeu. Eu estava falando com o pastor ontem. E ele falou assim: pastor, a gente nunca teve um povo tão pobre biblicamente falando nas igrejas. Eu falei: mas também nunca tivemos pastores tão ruins de Bíblia também na vida. A culpa é do povo, a culpa é dos pastores, que estão pregando aliança errada, vida errada, coach na igreja. A igreja conhece mais de diabo do que de Deus. Fala de diabo, mas hoje é culto de libertação. A igreja vai lotar, irmão. Porque nós conduzimos a igreja a conhecer mais do diabo. Não, porque o diabo, aqui funciona as hostes do diabo. É assim, assado. Eu falo, eu não imagino Jesus entrando numa igreja hoje ensinando de demonologia. Não imagino. Nós hoje vamos conhecer, Jesus, vou ensinar sobre o diabo. E nada contra o diabo, não. E nem nada a favor. Ele lá, não me relacionando com ele. Se entrar aqui, a gente expulsa. Mas o nosso compromisso é com a palavra. Eu não tenho parte com o diabo. Nenhuma. Não quero estudá-lo. Mas aí a gente conhece o texto diferente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aí as pessoas falam: vai da Bíblia. Mas Jesus disse: eu sou a verdade é um texto ou a verdade é uma pessoa? Jesus está dizendo: quanto mais me conhece, mais liberto está. Porque expulsar o diabo da sua vida é mole. O difícil é expulsar você da sua vida. Expulsar o diabo, mão na cabeça do homem de Jesus. Sai, acabou. Pastor, você está falando isso porque eu nunca trabalhei com libertação. Não, eu e o Ju estivemos à frente com mais de 10 anos de libertação. Então fica tranquilo quanto a isso. Cansei de receber ligação de madrugada: pastor, tem uma mulher aqui endemoniada há 4 dias, tem como vir? Não, pelo amor de Deus. Mas um dia eu cheguei em casa, abri o meu armário, tinham 300 livros, 250 sobre o diabo. Eu descobri que eu estava desviado. Que eu estava pregando mais o diabo do que Jesus, mais Cristo do que Jesus. E ali eu acordei e falei: chega, não aguento mais. Quanto mais cresce a sua vida, mais cresce sua luz. João 1, verso número 4 vai dizer que... abre aí. João 1, verso 4. A vida estava nele, e a vida era luz dos homens. Fala assim: vida é luz. A luz é uma expressão da vida de Cristo na terra. Olha que fantástico. A luz é uma expressão da vida de Cristo. O problema é que nós temos uma igreja que quer mais luz, mas não cuida da vida que recebeu. A gente quer mais luz, mas não cuida dessa vida. Você quer mais luz de Deus? Diga amém. Cuida do que você vê, cuida do que você ouve, cuida dos seus sentimentos, porque vida e luz andam de mãos dadas. Fala assim: a fé vem pelo ouvir. A depressão também, a crise de ansiedade também, a tristeza também, os problemas também. Se você cuidar dessa vida que está em você, a luz aumenta. Luz é sinônimo de conhecimento. João 1, verso 9 diz assim: a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Somente Cristo é a verdadeira luz. Olha que fantástico. Fala assim: se existe uma verdadeira luz, é porque existe uma falsa luz. Você quer o problema da igreja evangélica? É porque a gente está pregando a falsa luz, não é da verdadeira.
A verdadeira luz liberta, a falsa aprisiona. A verdadeira luz põe vida, a falsa mata. A verdadeira luz te tira de você. A falsa luz fala, você vai ter vitória. Você é isso, você é aquilo. Você merece. Então você não merece nada, querido. Cristo mereceu por você. O seu lugar na cruz de Cristo, para que Ele possa viver em você. O problema é que nós estamos pregando uma falsa luz. Pastor, mas tem luz do diabo? Não acredito nisso. Não acredito, não tem problema. 2 Coríntios 11. Segunda carta aos Coríntios 11. Verso 14, olha que fantástico. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então existe também uma falsa luz, que é do diabo. E acho que a grande pergunta de hoje é: como é que eu identifico esse diabo de luz? É fácil. Você quer saber? Diga amém. Fala assim: esse diabo de luz vai se apresentar na igreja como alguém sem humildade, sem mansidão e sem amor. Porque essas são 3 expressões na vida de Cristo. A pergunta que nós temos hoje é se nós temos pastores humildes ou pastores arrogantes, vaidosos. O problema é que a gente aprendeu filosofia humana sem Cristo. Só tem uma verdade: ninguém quer saber o quão somos inteligentes. Ninguém. E sim se a vida de Cristo em nós. Acredite, se eu crescer nessa vida, o conhecimento aumenta. A igreja está cheia de pregação que fala de realidade humana. A pregação coach entrou na igreja, a pregação de cura interior entrou na igreja. Eu só quero ouvir sobre ele. Pregar sobre o homem é pregar uma falsa luz. Uma falsa luz. A luz depende da vida. Quanto é que Cristo absorveu o seu ser? Se foi parte, então você tem parte de uma luz. Ao nascer em Cristo, a gente absorve uma pequena luz. Mas ao amadurecer, essa luz vai aumentando. Porque o conhecimento vai aumentando. É que existe um conhecimento morto e um conhecimento vivo. O que é conhecimento morto? O conhecimento morto é aquele que eu não consigo enxergar Cristo. Pastor, como assim? Abre em João 4, que o texto é fantástico. João 4. João 4, você abriu, diga amém. Olha, esse texto vai falar sobre a mulher samaritana. Quando ela vai até Jesus. Mas o texto 25 fala assim: eu sei, respondeu a mulher, que 4:25. Pegou? Eu sei, respondeu a samaritana, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as... Ela sabia que o Messias ia vir, sim ou não? Quem estava de frente para ele? Para ela? Ele mesmo. Bom, que conversa de doido. Ela vira para Jesus e fala assim: não, mas nós sabemos que o Messias vai vir. Quando ele vier, ele vai anunciar todas as coisas. Ele na frente dela. Ela sabia a verdade, sabia o que tinha que acontecer, mas o conhecimento que ela tinha estava tão morto, que não permitiu que ela enxergasse Cristo. É por isso que as pessoas vêm para a igreja ficar doido quando a gente abre o Velho Testamento. Fala Cristo aqui, Cristo ali, Cristo outro. Por quê? Porque um conhecimento vivo nos permite ver a Cristo.
eu consigo enxergar que Cristo é luz, que Cristo é vida, que Ele era o tabernáculo de Deus. Eu consigo enxergar que Ele é tudo. Eu começo a enxergar tudo da Bíblia. Eu acho fantástico o texto de Lucas 24 também, porque é outro conhecimento morto. Ó, Lucas 24. Lucas 24. 24. 22. Você abriu, diga amém. É verdade também. Esse aqui é os discípulos a caminho de Emaús. Jesus aparece para eles. É o texto fantástico. E Jesus caminhando do lado deles. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Claro que não, estavam andando com eles. Não, é fantástico, irmão. Eu tava falando pro Jesus, falando assim, a gente ficou surpreendido, Jesus andando aqui, ó, caminhando. A gente ficou surpreendido, porque as mulheres foram até o túmulo e não encontraram o corpo dele. É claro que não, o corpo estava andando do lado deles. O texto continua, diz assim, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. O Jesus andando. Ele está contando por Jesus que as mulheres afirmaram que ele estava vivo. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não viram. E eles começam a falar para Jesus, não, porque ele disse que ia ressuscitar. Não, presta atenção nisso. Olha para cá, olha para cá. Olha para cá para você entender a doideira da cena. Vem cá, vem cá. O Jesus andando junto deles. Aí eles estão contando. Não, porque tiveram algumas mulheres que foram lá. As mulheres foram vendo que o corpo não estava lá. E o corpo se movendo. O corpo andando. Não, porque foram vendo. Não, é verdade que ele falou que ele ia ressuscitar. Ressuscitar daqui. Porque exige um conhecimento morto que não te impede de ver a Cristo. O problema agora é eu entender se eu estou absorvendo e entendendo e conhecendo um conhecimento morto ou um conhecimento vivo que vai me permitir enxergar ele em todas as coisas. Sabe qual é o problema da igreja? É que nós estamos, de alguma maneira, procurando defeito nas organizações, nas pessoas. Quando o seu chamado é para olhar só para você, querido. Examine-se o homem a si mesmo. O dia que você parar de olhar para o lado e começar a olhar para você, você vai enxergar o que você tem para mudar em Cristo. Você vai começar a enxergar. Esse é o problema do casamento. Por que os casamentos acabam? Porque as pessoas começam a um apontar para o outro e falar, você é isso, aí a outra fala, você é aquilo, e você é aquilo. Porque tem dia que o cara acordou endemoniado, irmão. E fala, você é isso, aí retribui. Porque as pessoas estão casando com o objetivo errado. Você não casa para ser feliz, porque alguém infeliz não deveria casar. Você casa para fazer o outro feliz. Se você é casada, fala pro marido, fala assim, amor, eu ficaria muito feliz em ir para a Argentina essa semana. Eu ficaria feliz. Mas por quê? Porque a gente tem um entendimento de casamento errado. Porque a gente não está enxergando a Cristo. E quanto mais eu cresço nessa vida, mais conhecimento a gente alcança. Porque estaremos vendo melhor. Eu vou falar o que eu creio. Eu creio que nós estamos caminhando na luz de Cristo, amém? Que nós estamos enxergando a cada dia mais, entendendo cada vez mais. E vai chegar a um nível que nós seremos conduzidos por luz e não por perguntas. Eu creio demais nisso. Que nós seremos conduzidos pela luz. Porque todos estaremos vendo a mesma coisa. Todos estaremos vendo a mesma coisa. Porque as nossas perguntas habitam na nossa ignorância. Mas se crescermos em luz, cresceremos em conhecimento. Ao crescermos em conhecimento, cresceremos em velocidade. E ao crescer a luz, saberemos a sua vontade para ir mais rápido nele. Se andamos à medida de luz que recebemos, a luz aumenta. Eu tinha preparado uma imagem fantástica.
Quem já viu um vagalume? Quem já viu? Levanta a mão. Ah, que bom que tem vagalume na sua casa. Graças a Deus. Não, porque tem gente, irmão, que nunca viu vagalume, entendeu? Como é que aumenta a luz do vagalume? Quando o vagalume cresce. Ah, você não entendeu. Como é que a luz do vagalume cresceu? Não é orando por mais luz, é crescendo o vagalume. Então no dia que você começar a entrar na estatura do varão perfeito, a luz automaticamente cresce. Não vai adiantar você orar por mais luz, não adianta nada. Quem tem que crescer é Cristo em você. Quando esse Cristo começa a crescer, automaticamente tem mais luz. Por que o mundo está em trevas? Porque o corpo de Cristo não cresce. E nós temos um corpo imaturo. E Deus não pode delegar responsabilidades a crianças. A pastora falou sobre isso no final de semana. Tá aprendendo direitinho ela, né? Deus não pode delegar coisas a crianças. Se nós temos uma geração altamente pecaminosa, nós precisamos ter uma igreja altamente entendendo o que é Cristo, vivendo nele. Porque ao aumentar o corpo de Cristo, automaticamente as trevas vão embora. Não adianta fazer jejum 28 dias sem comer não sei o que. Você quer fazer, você faça. Mas isso não vai aumentar o nível de luz. Porque senão, irmão, a gente não estava vivendo como está vivendo no Rio de Janeiro. Não pode sair na rua que tem assalto. Não, que mais tem gente no monte, não é possível. Que as orações não são respondidas. Então nós não entendemos alguma coisa ou estamos vivendo diferente. Você entendeu o que eu estou falando? Amém? Se nós temos um povo fazendo certo e estamos vivendo uma pregação certa, por que nós estamos vivendo esse nível de pecado que nós estamos vivendo na sociedade, dentro da igreja, inclusive? Por que nunca foi tão ruim? Irmão, eu lembro quando eu era criança, sei lá, uns 5 anos atrás. Ninguém pegou, você entendeu? O pessoal achou que eu era novinho, viu? Não, a gente brincava na rua. Jogava bola na rua. Perdi o dedo na rua. Brincava na rua. Hoje em dia ninguém pode andar na rua sozinho, que alguém assalta, pega o celular. E nunca se teve um Brasil tão evangélico na vida. Então das duas uma. Ou o que a galera tá vivendo tá errado, ou Deus resolveu castigar todo mundo. E eu não encontro texto para isso na Bíblia. Será que o que estamos vivendo é evangelho de verdade? Ou será que nós crescemos na organização e esquecemos de Cristo? Será que nós nos tornamos evangélicos e esquecemos o que é ser filho de Deus? Será que nós entendemos agora o que é uma doutrina? Não, porque eu não posso usar calça, eu não posso usar saia, eu não posso usar boné. Não... Estou dando só exemplos, para você entender. Será que o externo muda alguém? É ser espiritual usar um terno? Não, fica até bonito, né? Mas o cara que nasceu feio vai ficar feio até de terno. Não é sobre ser bonito ou não, é sobre ser espiritual ou não, irmão. A gente precisa começar a entender qual é o evangelho que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Onde é que nós queremos que eles cresçam? Conhecendo de Cristo ou conhecendo o sistema? Será que você prefere estar do lado de um pastor que vai te cobrar para estudar? Ou de um que você pode ver do seu jeito? Você prefere estar do lado de um pastor que ele vai te cobrar para você viver a Cristo, para mudar a sua vida, para remodelar tudo, tem que ser remodelado, ou que você viva do seu jeito? Essa casa tem uma oração e eu morro com ela, irmão. Que nós possamos cuidar de todos que entrarem por essas portas. Quem não quiser ser cuidado, pode ir embora. Tem um monte de igreja que ninguém quer cuidar de ninguém. E nada contra isso. Mas Deus me mandou cuidar de pessoas. Discipular pessoas. Treinar pessoas. Enviar pessoas. Crer onde ninguém creu.
O pastor é muito duro, a pastora é muito dura, os líderes são muito duros. Não, a gente não é muito duro não, irmão. Nós estamos formando o corpo de Cristo. Porque vai chegar uma medida de luz desse evangelho que pregamos, que nós vamos poder mudar estados, mudar bairros, mudar países, entrar em países perseguidos. Nós precisamos entender o que nós queremos. Eu quero ser cuidado? Então você está no lugar certo. Porque eu creio que esse amor cuida. Não, eu não quero ser cuidado, eu quero ficar de brincadeira. Então, irmão, pode ir embora, fica à vontade. Amo você, mas fazer o quê? Eu quero cuidar de pessoas. Ainda que hoje eu tenha menos tempo. A gente precisa começar a entender o que nós queremos de evangelho. Porque se o que está pregando aí fora é o evangelho, nunca se esteve tão ruim. Será que o que nós temos? Nós temos um evangelho ou um movimento? E eu falo de todas as igrejas. Será que nós temos um evangelho ou um grande movimento para encher templos? Nós possamos nos arrepender disso. Porque um dia todo mundo vai dar conta de tudo. E esse dia está chegando. O Brasil está do jeito que está, não é por conta dos maus que estão fazendo as coisas, não. É por conta de uma igreja que nunca foi tão corrupta. Porque até os que se levantaram com uma palavra, agora batem em prol do próprio ministério. A gente precisa dar um basta nisso. Sabe por quê? Porque se crescer o nível de luz, vai crescer o nível de entendimento de reino. E ao crescer o nível de entendimento de reino, é impossível permanecer a mesma coisa. A conversa rasa sobre você pecou, não pecou, isso é muito raso. A conversa séria é, tá em Cristo ou não tá? A conversa rasa sobre pecado. Irmão, até o traficante sabe que é pecado. Para. Pergunta pra ele se ele tá certo, ele vai falar que não. Eu já falar, não, tô certo, matei um cara hoje. Para, gente. Todo mundo sabe que é certo e errado. A conversa é Cristo ou sem Cristo. Não é sobre certo e errado. É em Cristo e fora de Cristo. O texto vai dizer em Provérbios 4:18. Abre lá. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser perfeita. Então há uma luz inicial, mas precisamos andar nela para essa luz aumentar. Precisamos permanecer naquilo que Deus nos entregou. Quanto maior luz, maior verdade. Vocês lembram de Paulo? Texto de Atos 9. Você quer ler? Tem gente nova aqui, eu vou ler. Atos 9. Olha que texto fantástico, quando Paulo vai ter um encontro com Jesus. Atos 9. Você abriu, diga amém. Verso 4 diz assim: E caindo por terra, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou o Jesus, a quem tu... Olha para mim. Paulo é com certeza o maior intelectual do Novo Pacto. Ninguém escreveu tanta revelação. Se você conhece sobre o corpo de Cristo, é Paulo. Sobre igreja, é Paulo. Todas as revelações que permeiam a igreja estão envolvidas em Paulo. Paulo era um homem que viu cristãos morrerem, apoiou essas mortes. E um dia, uma luz vem e ele pergunta, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me... A pergunta é: Paulo estava perseguindo Jesus, sim ou não? Não. Ele estava perseguindo quem? A igreja. Mas Jesus não falou: Paulo, Paulo, que persegue a minha igreja.
Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que me... Porque até hoje, perseguir a igreja é perseguir o próprio Jesus. É por isso que o texto de João ele é fantástico, porque quando João vira para ver a voz de Deus, em João 1, ele vê as 7 igrejas. Porque até hoje, para ver a Cristo, primeiro você vai ver a igreja. E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o Paulo fica doido, porque vira para ele: quem é tu, Senhor? A resposta foi: eu sou o Cristo ressurreto? Não, eu sou o Jesus. Por que eu sou Jesus? Porque esse era o nível de luz que Paulo conseguia entender. Paulo não tinha nada além daquilo. Aquela era a primeira medida de luz. Mas ao permanecer fiel, Deus entregou mais luz. Não é a mesma medida de luz do Paulo que encontrou Jesus pela primeira vez, do Paulo maduro que escreveu as cartas. Deixa eu te dar uma notícia hoje. Nunca se acomode, porque Deus sempre tem mais. O João que caminhou com Jesus não é o mesmo do Apocalipse, porque o aumento em Cristo é contínuo. O problema é que muitos de nós achamos que conhecimento permite arrogância. Mas Paulo era o contrário. E hoje eu encerro com o último pensamento de hoje. A misericórdia aumenta com o crescimento da vida e da luz de Cristo. Quanto mais vida, quanto mais luz, mais misericórdia. Se eu cresço em vida, se eu cresço em luz, eu cresço em misericórdia. Muita luz não é poder para condenar ninguém. Porque se a verdadeira luz aumentou, é porque também aumentou o meu nível de conhecimento em Cristo, o meu nível de humildade. Eu gosto do texto de 1 Timóteo 1,15, que diz assim, o último texto de hoje. Diz assim: se abriu, diga amém. Cri, 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 cri. Ela não faz uma falta, né? Vocês são de cara de pau. 1 Timóteo 1, verso 15. Você abriu, diga amém. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A luz que vem do Senhor não nos faz arrogantes, mas conscientes de sua misericórdia. Paulo não diz: eu fui o principal. Olha para mim, tem que pegar isso. Paulo não diz que eu fui o principal dos pecadores. Paulo, para morrer, no mais alto grau de vida, ele declara: eu sou o principal. Deixa eu voltar. O Paulo que está falando aqui não é o Paulo que estava matando gente. O Paulo que estava falando aqui é aquele que revelou todas as cartas. E ele diz: não, eu não fui o principal porque eu não tinha conhecimento de Cristo. Eu sou o principal porque agora conheço ele por completo. E ao conhecer ele por completo, é indiferente eu me colocar do lado A ou do lado D. Eu sou o principal. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser exposto a essa luz e não sentir o principal dos pecadores. Ninguém. Paulo não diz: eu fui porque eu matei gente. Eu fui porque eu desviei. Ele está dizendo: eu acabei de escrever as cartas. Eu estou morrendo por causa de Cristo. E aqui, eu sou o principal dos pecadores. Irmão, não é sobre eu fui, é sobre eu sou. Porque quando essa luz se revela, ela me faz consciente de quem eu sou. A luz não produz consciência sobre o próximo. A luz produz consciência sobre mim mesmo. E essa luz me torna misericordioso com os que não o conhecem. Precisamos
que a indignação com a religião não me conduza a matar os Nicodemos e José de Arimateia que ainda estão agarrados lá. Eu repito, existe uma indignação com o sistema religioso, isso é um fato. Mas eu preciso que isso em mim não produza tal efeito que eu vá matar os Nicodemos, o José de Arimateia. Nós estamos aqui com o José de Arimateia. Nós precisamos tocar no corpo de Jesus que está morto. Sabe aquele corpo que ninguém quer? Traz para cá que a gente quer. Sabe aquele cara que todo mundo desprezou? Traz ele. Porque nós precisamos de uma geração de José de Arimateia que se levante. Nós precisamos de uma geração que se levante a tal ponto que a gente consiga tocar no corpo morto. Porque o dia que esse corpo ressuscitar, irmão, no dia que esse cara ressuscitar, mas sabe qual é o problema? É que tocar no José de Arimateia não dá oferta, porque ele está morto. Ele está morto. Tocar nos casamentos acabados não dá fruta, eles estão mortos. Tocar nos drogados não dá fruta, eles estão mortos. Mas é tempo de uma geração que se levante para tocar em gente que está morta. Porque para tocar em vivo tem muita gente já. Nessa próxima estação, os líderes que me entendam, a realidade de Cristo será mais clara. Mas não perderemos de vista a misericórdia. Deus está levantando uma igreja misericordiosa diante de tanta necessidade. Que possamos crescer em luz, mas também em misericórdia. Porque somente assim nós vamos entender sobre o reino. A minha oração hoje é que nós possamos crescer em humildade, em mansidão, em amor. Que todo espírito de religiosidade se aparte de mim. Esse dia eu vi algo que eu estava conversando com o meu irmão. Ele falou algo que me constrange. Ele falou assim: as pessoas querem que suas vozes sejam ouvidas. Em Cristo, eu não quero que minha voz seja ouvida. Eu não tenho voz para te confortar. Eu não tenho vida para te confortar. Não, Bruno. É tempo de uma igreja que cresça em misericórdia. Mas para isso, eu vou ter que olhar um espelho e entender que tem um monte de coisa em mim que não está em Cristo. Tem um monte de coisa em mim que não está em Cristo. Nós precisamos que hoje venha um Espírito sobre todos, porque na próxima estação não haverão espaços para prepotências, para arrogâncias. Eu sei que luz produz ordem. E é tempo de Deus iluminar a sua vida para você ver toda a bagunça que ainda está nela. Eu tenho uma oração hoje. Eu quero te ver melhor. Eu quero te ver melhor, Jesus. Eu falei com a Ju esses dias. O Salomão, ele... Toda sexta-feira, eu levo o cachorro da pastora pra... O cachorro é dela, não é meu, é dela. Eu levo... O nome é Salomão. E o meu filho é Samuel. Então você imagina no meio de uma guerra como é que fica Samuel. Vira alguma coisa, né? Você chama o Salomão de Samuel, o Samuel de Salomão. É uma guerra. E toda vez que eu vou levar o Salomão pra pet, em frente o Salomão tem uma igreja. Em frente onde é a pet shop tem uma igrejinha. Mas é uma igrejinha mesmo. Parece uma garagem, sabe?
E toda sexta-feira eu descubro que eu não sou crente. Porque eu passo lá 9 horas da manhã, é o horário que eu vou. Tem 2 mulheres lá dentro ajoelhadas orando. Eu não vou discutir sobre pactos aqui não. Mas eu olho lá para dentro e eu falo pro Senhor. 9 horas da manhã, irmão. Uma garagem aberta. Uma garagem aberta. Elas botam na televisão um louvor. Elas vão cantando. Elas cantam mal, mas elas vão cantando. É que eu vou escutando do outro lado da rua. E elas ajoelhadas, cantando, louvando. E canta e louva. Eu falo, Senhor. Que nós possamos nos render a Cristo todos os dias. Era só umas sexta-feiras, 9 horas da manhã, irmão. Você ocupado com o seu dia, mas as mulheres estão lá orando. As senhoras orando. Sabe como é que nós vamos ver isso? Quando nós entendemos que não é sobre orar, mas sobre nunca sair desse espírito. Acho que chegou um tempo da gente olhar e falar, Senhor, tira de mim todo o Adão que ainda existe em mim. Todo o carnal que ainda existe em mim. Me ensina a não olhar para nada, eu só quero olhar para mim. E tirar toda a bagunça que existe em mim. Meu coração corrompido. A minha vaidade que ainda existe. Tudo. São dias de entendermos que o reino está avançando. Mas para isso nós precisamos crescer. E essa luz tem que crescer. A tal ponto das pessoas pararem na rua e falar: quem é você? Essa semana eu estava saindo do mercado. Tem um mercado em frente à minha casa. Então é um caos, né? A gente todo dia vai no mercado quase. A gente não, eu. A pastora gosta de ir ao mercado, mas eu não gosto de ir com ela não, porque a pastora cheira todas as coisas do mercado. E eu prefiro ir sozinho. Abrir um desinfetante, irmão, é outro desinfetante em sequência. No segundo cheiro não cheira mais nada. Eu falei, para, você já tá contaminada. E eu fui no mercado. E quando eu passei, tinha uma senhora sentada em frente ao mercado. Aí quando eu passei, ele falou assim, pastor. Eu olhei, eu falei, caraca, já me descobriram aqui, gente. Aí eu parei. Eu falei, a senhora me conhece? Ela não. Tô gritando pra ver se algum pastor para me orar. Eu falei, não, parei, né? O que a senhora tem? Ela falou, não tenho nada. Eu só quero uma oração só porque eu tô morta. Aí eu orei ela levantou, me deu um abraço. Ela falou, ninguém mais para pra falar com as pessoas, né? Eu falei, é verdade. Sabe o que é evangelismo? É amar. Evangelizar é amar. Você não precisa de um panfleto, não precisa de um dia. Você precisa de uma vida que transborde de você. Só que para isso, talvez seja uma noite de nós nos arrependermos. A gente reclama de tanta coisa. E a vida de Deus aqui dentro querendo explodir e eu reclamando da vida. A vida de Deus querendo explodir e eu reclamando da vida. A vida de Deus querendo explodir e eu reclamando da vida. Catuca esse irmão tá ao seu lado. Catuca, dá uma mexida nele, Fala assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu conheço 100 pessoas em 99 que queriam a sua vida e você reclamando dela. Acredite, você tem tudo que você precisa para cumprir o plano de Deus nessa terra. Sabe o que você precisa? De Cristo. E Ele está aí dentro. Só que hoje, o meu convite é que a gente possa jogar isso fora. Jogar fora os meus achismos, as minhas dores. Tem um monte de gente aqui que foi machucado pela religião e eu tô vendo. Um monte de gente que foi amaldiçoado, maltratado. Deus hoje quer resetar você e começar uma nova vida na sua vida. Hoje tem uma nova vida na sua história. Fique de pé.